agora para falar de um assunto muito importante, que é a questão da regularização fundiária aqui no município de Blumenau. Para falar sobre isso, eu estou recebendo a visita da secretária de Desenvolvimento Social, a Patrícia Morastoni Sassi, e também o Adriano da Cunha, diretor de regularização fundiária. Patrícia, bom dia. Muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. Bom dia também a todos que nos acompanham nesse momento. Adriano, obrigado também pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom, na semana passada foram realizadas reuniões com as comunidades da Vila Vitória e Vila Jensen. Nesta semana, os encontros são com as comunidades de Vila União e Romário da Conceição Badia. Agora, é importante a gente frisar para essas comunidades por que é tão importante que elas compareçam a esses eventos. Bem, Jorge, é importante primeiro citar que Blumenau tem um trabalho diferenciado na questão da regularização fundiária, né? Aqui a gente investe em regularização fundiária plena. Isso quer dizer que não é somente dar título, né? Como muitas vezes a gente vê em outras localidades que dá o título ao morador. Contudo, a área dele não foi regularizada. E, novamente, não tendo a área regularizada, o município não pode estar dando condições àquele território. Então, não vai entrar serviços públicos da mesma forma, ele não vai ter acesso, né, a ter maiores benefícios em relação ao seu espaço. Vai continuar sendo, como a gente conhece, rua de placa amarela. Rua de placa amarela não está no mapa, não está na cidade, não está à disposição do município. Não recebe melhorias, não recebe eventos, não recebe a infraestrutura que deveria receber. Isso mesmo. Então, esse é o maior diferencial. Quando a gente vai para essas áreas, nós já fizemos desde o processo de regularizar o terreno para aquela pessoa, para o possuidor, para o morador, mas também a gente entra na regularização do território. E aí, qual é a questão, o porquê a importância da comunidade? Qualquer etapa que a gente for executar, nós vamos executar no espaço dessas pessoas, da residência dessas pessoas. É uma etapa bastante complexa. Várias vezes a intervenção é junto nesses territórios, então nós precisamos da cooperação dos moradores para que eles nos permitam entrar, por exemplo, com um serviço topográfico, que a gente está indo nessas áreas agora. A empresa contratada, sim, ela usa tecnologia, ela usa o voo, mas ela também precisa fazer a verificação em loco. Muitas vezes ela vai ter que adentrar no terreno daquela comunidade para poder fazer uma medição, uma conferência. Isso quer dizer, ele precisa estar ciente, ele precisa permitir, ele precisa entender que algumas vezes vai dar alguma discrepância no que ele entende que é seu território e o que a gente consegue mapear. Então, vai, por exemplo, ter situações, inclusive, de confrontantes, né, de disputa de território. Aí entra a parte aqui da equipe toda, né, do diretor Adriano, que acompanha essas empresas para que a gente já possa resolver os conflitos para poder, de fato, mapear essas questões. São muito comuns esses conflitos, Adriano? Então, a gente é um trabalho contínuo, né, que a gente faz na comunidade. Nossa equipe do social, né, junto com a nossa equipe técnica, a gente periodicamente nós estamos na comunidade fazendo esses acompanhamentos. A questão do topográfico em si, a gente vai delimitar lote, né? E quando a gente delimita lote, a gente sabe que a briga por terra, né, normalmente ela é uma briga que tem, todo mundo tem seus interesses, né? Então, por isso que a gente fala dessa mediação, justamente caso tenha alguém que entenda, né, que a minha propriedade tem X metros quadrados e no levantamento topográfico a gente entende que não, aí a gente vai entrar com a nossa equipe justamente para fazer essa mediação. Né? A gente não tivemos casos, né, muito extremos, mas a gente acompanha isso para que não evolua, né? Para que a gente consiga mediar e trabalhar isso internamente com a comunidade, com os moradores, com a própria empresa, para que a gente consiga fazer isso de uma melhor forma possível. Como é que foram os encontros semana passadas lá na Vila Vitória e Vila Jensen?
Então, né, nós abrimos, né, com o evento da Vila Vitória, na quarta-feira, um evento onde a comunidade em si, ela é uma comunidade menor, ela tem uma característica menor, né? Ali a gente fala de um total de 39 lotes que a gente dá naquela localidade. A comunidade ela participou em peso, né? Tivemos a presença do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria Regina, também participaram e prestigiaram o evento. Então, conseguimos levar para a comunidade, né, a mensagem que nós gostaríamos, né, que é a questão dessa sensibilização quanto ao trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na comunidade, as etapas ainda que a gente tem a cumprir com aquela comunidade, na questão dos trabalhos até a entrega de fato da certidão de regularização fundiária, que é uma das etapas, e também fizemos uma abordagem ali de tudo o que a gente já avançou no processo de regularização, né? Avançamos na questão quando a secretária Patrícia ela menciona na questão da regularização plena, quando a gente fala regularização plena, a gente fala também principalmente a parte de infraestrutura, né? Essas comunidades elas são muito carentes de infraestrutura na sua grande maioria. E quando a gente entra com o processo de regularização, a gente precisa principalmente melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que ali residem, né? Então, hoje a gente já conseguiu entregar nessas comunidades a parte de infraestrutura, tanto na Vila Vitória, na Vila Iense, em Romário Badia já tinha, né? E na Vila União, um volume significativo, né, de investimentos que tivemos nessas regiões. Foram mais de 6 milhões de reais, né, secretária, que a gente conseguiu investir ali. Para a gente conseguir o quê? Pavimentar as vias, drenagem, que é o que é qualidade de vida, né? A gente está melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas, para posterior também fazer parte do processo de regularização a entrega da certidão. Mas a entrega da certidão ela é mais uma etapa, né? A gente entende que é mais uma etapa do processo. A gente conseguiu tirar o pó, tirar a lama daquelas famílias ali, conseguimos dar endereço, né? Que parece para nós, né? Quando a gente olha de fora, parece uma coisa simples, né? Mas a gente conseguiu dar endereço, dar número. As pessoas agora elas conseguem chamar um Uber na porta de casa, elas conseguem pedir uma entrega na porta de casa. Isso é qualidade de vida, né? É isso que a gente está ali justamente para entregar um pouco disso. Receber a própria correspondência, né? Nós temos, às vezes é tão distante da nossa realidade, né, Jorge? Assim, para a gente que mora no endereço regular, tudo é muito fácil, a gente nem valoriza o que a gente tem. Mas, por exemplo, quando tu vai numa comunidade onde a pessoa diz, eu perdi meu benefício do INSS, porque eu não recebi a correspondência do INSS, eu perdi meu prazo de ir lá fazer a validação e que sofreu horrores para conseguir reaver isso, anos para poder reaver, isso, de fato, a gente está falando de qualidade de vida, dando endereço, simplesmente por o correio passar na frente da minha casa, ou pela questão de saúde pública, aonde tem recolhimento de lixo, né? Que eu não tenha que descer um morro cheio de material, de lixo, para botar lá na rua regular, lá no começo. Então, pequenas coisas que no nosso dia a dia a gente nem presta atenção e nem valoriza. Mas para essas comunidades faz uma diferença muito grande. Sem dúvida nenhuma, né? Agora, para o cidadão, quando ele põe a mão naquele documento que oficializa aquela área como sendo dele, regulamentada, que ninguém mais tira, isso deve ser um alívio de vida também, né? Eu acho que as famílias ficam agradecidas pelo resto da vida, né? Com certeza. E aí entra o lado da prefeitura todo nesse processo, né? O Adriano trouxe muito claro, assim, a nossa perspectiva é trazer qualidade de vida, por isso que esse governo tomou o olhar da regularização fundiária nesse processo, trazer primeiro o benefício da qualidade de vida para essa população, e é uma lógica muito aí do nosso prefeito Mário, que já foi secretário e que viu nascer essas comunidades, né? Acompanhou a instalação dessas comunidades e a intervenção enquanto secretário de assistência na época, e também de poder a gente valorizar esse imóvel. A partir da regularização existe uma valorização, inclusive imobiliária, desse imóvel, mas também é importante dizer, Jorge, que traz
Responsabilidade. Daí nós vamos voltar a falar lá naquela primeira pergunta que tu trouxe, mas por que a comunidade junto? Porque a partir do momento que a gente regulariza, a prefeitura oportuniza todas as etapas de forma gratuita. Isso também é importante dizer. Ninguém faz cobrança do morador para regularizar. Não quando da REURB-S, da REURB Social, que é a REURB que a Secretaria de Desenvolvimento desenvolve. Então, ela não vai pagar. Mas, a partir do momento, por exemplo, que a gente leva pavimentação, leva drenagem para esses espaços, o morador tem o compromisso, a prefeitura, de orientar e cobrar dos moradores e deles de fazer, por exemplo, a instalação de fossa e filtro, porque isso é qualidade de vida, Exato. Né? É sustentabilidade, é do morador colocar a calçada, porque não basta pavimentar e tu ter acesso pela rua. Tu tem que dar qualidade de vida, de acessibilidade para aquele povo que mora naquele espaço e que vai ter, por exemplo, uma situação aí de cadeirante e que precisa da calçada ou da calçada para o estudante e para as pessoas atravessarem e for seguro para elas transitarem. Então, ao mesmo tempo que a gente leva a regularização, a gente também leva a cidadania é um viés de mão dupla. A gente também precisa que esse morador intervenha para qualificar o seu espaço também. Estamos falando sobre regularização fundiária com a Patrícia Morastoni Sassi, secretária de Desenvolvimento Social, e Adriano da Cunha, diretor de regularização fundiária. Quais os avanços já foram conquistados, em relação à regularização fundiária aqui no município e o que ainda precisa avançar? Nós temos um plano municipal de habitação no município e temos aí mapeado 55 áreas irregulares no município. Todas essas 55 áreas é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social? Não. Algumas são áreas a serem regularizadas pela Secretaria de Planejamento, por exemplo. Ela está mapeada todas juntas e a gente trabalha muito próximo. Aliás, a regularização fundiária ela é organizada pela CEMUDES, mas ela tem uma dependência com outras áreas. Por exemplo, a meio ambiente, defesa civil na questão da geologia, para saber se essas áreas podem ser regularizadas, porque, de fato, assim, a REURB é uma lei que trouxe a perspectiva da regularização fundiária em áreas já consolidadas, trazendo uma certa facilidade no processo, contudo, ela não ignora as leis. Nós não podemos regularizar algo e colocar o morador em risco, colocar o cidadão em risco, a família em risco. Então, nós temos que observar algumas questões que, de fato, pode ou não. Muitas vezes a gente vai chegar numa área e vai dizer, nessa área, talvez 90% a gente vai conseguir chegar na regularização plena até o final. Mas esse 10%, esses moradores de 10%, vai requerer uma atenção especial. Ela vai requerer um tempo maior para regularizar. Só que a lei da REURB, ela nos trouxe essa facilidade. A gente consegue seguir adiante na parte que não tem problemas, que não tem problemas geológicos, ambientais, e a gente trata em tempos diferentes. Por isso, vai ter comunidades que a gente vai conseguir regularizar boa parte num tempo mais curto e algumas um tempo um pouco maior. E há casos em que há necessidade de retirar famílias do local, e nesses casos, o que fazer com essas famílias? Então, Jorge, a equipe da geologia, ela vai mapeando para nós, o que eles entendem como área suscetível a deslizamento, área de muito alto risco. E com esses levantamentos, aí a gente começa a trabalhar internamente, de que forma que a gente vai fazer ou algum tipo de intervenção com infraestrutura ou
realocação se necessário, né? Se for necessário, realocação de famílias ali que residem, né? Mas é um levantamento que a gente vai acompanhando e fazendo esse acompanhamento gradativamente conforme a gente vai avançando em cada uma das áreas, né? Hoje, né, dentro do que a gente já tem, dentro das 55 áreas que a secretária Patrícia mencionou, nós temos hoje 17 áreas que são decretadas como ZEIs, né, que é um processo mais antigo, né, que são zonas especiais de interesse social. Nosso foco maior é dentro dessas 17 áreas, onde a gente já conseguiu instaurar o processo de regularização dentro de 3 áreas, que daí são as áreas que a gente vem trabalhando agora, né, fazendo essas ações essa semana e semana passada, né, que é a Vila Vitória, Vila União, Romário Badia e Vila Ienzen. São as áreas que a gente vem trabalhando. Já instauramos o processo, né, que faz parte, uma das etapas do processo de regularização é a instauração, né? A gente já instaurou e a gente vem avançando. Então, são áreas que estão mais próximas da regularização, né? As outras áreas a gente vem monitorando, fazendo o trabalho, também estando, né, presente dentro delas, e dentro do nosso planejamento são as próximas áreas que a gente vai atuar, são algumas dessas outras 17, né, que a gente vai seguir. Quando a gente fala em 55 áreas que precisam passar por esse processo todo, nós falamos de quantas famílias? Há esse levantamento, secretária? Em torno de 10 mil famílias. É um número desafiador. Grandioso, desafiador, né? exatamente. Até pela característica do município de Blumenau, né? E a história, eu diria, as duas questões, né? Pela questão geográfica do município, e nós temos uma história antiga com a questão das cheias. Então, o blumenauense aprendeu a ir para os morros. Só que, a partir de 2008, a gente viveu uma outra realidade, que os morros descem, né? E aí a gente tem aí uma característica de cuidado. O município de Blumenau, ele tem aí a questão da CDC muito claro, um trabalho muito focado nas áreas de risco. A gente não trabalha sozinho. Nós sempre estamos em sinergia com a Defesa Civil, atuamos de forma sempre conjunta, assim como a CEPLAN, com o meio ambiente, enfim, todas as áreas. Muitas vezes há uma força-tarefa para a gente fazer uma atividade em alguma área, porque ela depende de todos esses olhares ao mesmo tempo. Qual é a maior dificuldade em regularizar essas áreas, né? Qual é a maior dificuldade que vocês encontram durante esses processos? Cada comunidade ela tem uma realidade diferente, né? Tem comunidades que a maior dificuldade ela não deixa de ser o risco geológico. Tem comunidades que a gente encontra processos judiciais, né, que confrontantes de matrícula, porque quando a gente faz o levantamento da área como um todo, né, todos os confrontantes, todas as áreas. Hoje a gente tem matrículas que já foram extrapoladas, né? A gente pega Romário Badia, por exemplo, ela é uma região muito grande em área de território, onde ela já extrapolou várias matrículas, e essa consulta ela não depende exclusivamente só da prefeitura, a gente depende aí de parceria, né, e auxílio dos cartórios, né, que eles acabam passando essas informações para nós, e a partir desses levantamentos que a gente consegue delimitar a área, delimitar o núcleo urbano ali formado, e daí fazer essa busca junto à comunidade, né, tipo, olha, né, quem que mora aqui, até onde vai o limite de um, de outro. Esse trabalho, dependendo da região, ela também causa uma certa dificuldade no processo, né? Mas, né, são todas as etapas que a gente vem avançando, aí daí, lógico, planejado com todas as secretarias, né? Secretaria de Defesa Civil, né, capitaneada pelo Coronel Menestrina, que nos dá um auxílio muito grande, secretário Éder do Planejamento, o secretário Jefferson, ou seja, é um trabalho multidisciplinar, né, que a gente depende de várias áreas para conseguir avançar, né, de uma forma mais rápida, né? A própria Procuradoria do município, na pessoa do secretário Júlio. Então, a gente depende dessa sinergia para que o processo ande de uma forma mais célere também. São 17 áreas, né, consideradas zonas especiais de interesse social, que são um foco nesse momento para esse processo de regularização. O que são essas zonas especiais, né? Que critério é utilizado para considerar uma área, uma zona especial?
Elas foram caracterizadas lá em 2007 e 2008. Hoje, atualmente, Jorge, nós não iremos mais decretar áreas ZEIs, porque a lei da REURB, ela trouxe uma outra perspectiva, né? Então, a partir do momento que a gente classifica e determina, ela não precisa dessa característica de ZEIs para a gente poder dizer que ela é uma regularização social. Ela já tem uma outra lógica. Contudo, nós temos uma história aonde, naquela legislação, naquela época, ela trazia um pouco da característica de uma classificação. Se aquela região ela era de uma população de baixa renda, onde a prefeitura vai ter que atuar de forma mais incisiva e protagonista no processo de regularização, ou não, ou se vai ser um ato privado, né, que a pessoa contrata os serviços, paga por esse serviço, e, inclusive, é de competência dos moradores instaurar a infraestrutura daquele loteamento. No caso do S, ela é toda do município. E quando a gente alterou e a lei da REURB no município instaurou, nós já levantamos, já anunciamos que, a partir das ZEIs, elas já estavam classificadas como REURB-S. Então, essas áreas, nenhum morador precisa solicitar. A prefeitura entra com o processo. A partir do nosso trabalho. Passou a ser responsabilidade do governo. Total. Nessas do governo. 17. Nessas 17 áreas. 17 de 55, nós estamos falando. De 55. Jorge, outra coisa que é bem interessante falar. Quer dizer que uma comunidade de baixa renda não tem autonomia de contratar uma empresa de regularização e instaurar por conta própria? Não. Ela pode fazer isso. Se ela não quiser aguardar o nosso tempo, porque é um tempo... É um tempo que pode ser muito longo. Que pode ser. Nós estamos falando aqui, nesse governo, a gente finalizou o Horto Florestal, estamos atuando fortemente em 4 áreas e pretendemos instaurar em mais 5 áreas até o final do governo. Mas não é finalização de todas. Já é um montante, para um tempo curto, é um montante bastante ousado de planejamento, eu diria, né? Pela complexidade da REURB. Mas, se alguma área quiser, não impede. Só que nós vamos orientar, nós vamos conseguir dar agilidade no processo e, principalmente, orientar a comunidade para que ela não entre numa furada. Porque muitas vezes a gente vai numa área conversar... Numa comunidade já tem muita gente ali que abriu processo há anos. Né? Abriu processo, pagou para empresas privadas que não deram conta de dar continuidade e que, infelizmente, perderam muito dinheiro. E achando que a prefeitura demorou o problema foi que esbarrou na prefeitura. Nem sequer processo instaurado. A prefeitura nem soube dessa situação. Então, por vezes, a gente também tem essas questões, que é bem delicado e bem comum, não só em Blumenau, falando em todo o território brasileiro, não é uma característica daqui. Então, sempre importante que, se a comunidade quiser instaurar por conta, ela nos procure e nós vamos dar todas as orientações necessárias para que a coisa realmente funcione da forma correta. Nesses 4 processos de áreas que estão em processo de regularização, né, quantas famílias já foram beneficiadas, né, já tiveram o processo concluído? Ele ainda não foi concluído 100%. Mas nós já tivemos famílias que receberam já a documentação com... Dentro do Horto, sim. Dentro dessas 4 áreas que nós estamos atuando, ainda não. Né? Que são áreas que a gente já levamos infra, que nem a gente mencionou, mas o processo final de regularização ele não está completo. Ainda né? não. Então a gente só tem o Horto Florestal lá com situações regularizadas. Isso, mas o que é importante? Vou pegar o exemplo aqui da Vitória, que ela está mais adiantada. É um território pequeno, é um território que não identifica
graves problemas geológicos ou ambientais, então ele vai ser mais rápido. Nós estamos com o topográfico. O topográfico vai dizer qual é o lote de cada um. Nós já temos mapeado essas famílias, a gente já cadastrou e tem o mapeamento e a documentação. Então, a equipe do social já está trabalhando na questão de quem é o possuidor. Então, a gente vai saber qual é o lote, qual é o possuidor. Qual é a próxima etapa? É a questão dos termos de doação e a entrega da certidão. O que pode acontecer nesse meio tempo, Jorge, que também é bem importante trazer essa informação para a comunidade. Para a gente poder doar o terreno para essas pessoas, ela também tem critérios. Por exemplo, baixa renda, famílias de até 3 salários mínimos, e que o lote não ultrapasse 250 metros quadrados. Estando nesse critério, nós passamos todo o processo gratuito. Ele vai receber, inclusive, o registro gratuito. Ele não vai pagar nada. Sem pagar imposto nenhum, né? Nenhum. É tudo, né? Isso. Agora, o que acontece? Vamos dizer que o teu lote é de 300, não é de 250. O que vai acontecer contigo? Tu vai receber de doação, sim, o processo das 250, mas tu vai pagar o excedente dessa diferença para o Fundo Municipal de Habitação, que vai virar recurso para a próxima família que a gente for atuar. É um recurso que vai entrar e retroalimentar o benefício da regularização fundiária. Ou seja, no caso de um terreno de 300, paga por 50 metros quadrados. Isso mesmo. Um valor simbólico, comparado com o mercado, né? Com certeza, parcelado. Se tu quitar esse valor, tu já pode fazer o teu registro, porque essa diferença tu vai ter que pagar no registro também, independente. Ou ele vai pagar parcelado e lá no final a gente entrega a quitação e ele regulariza posterior. Por isso que tem várias etapas de regularização fundiária. A comunidade ela não segue igual para todas as famílias. Ela vai seguir mais rápida para aqueles do termo de doação e vai seguir um pouco mais lenta para os demais. Só que já vai estar regular, já vai ter infra, já vai ter placa verde, já entra serviço público, já tem qualidade de vida instaurada. Já começam as melhoras, né? Nessas 4 áreas em processo de regularização, são quantas famílias? Ali a gente fala de um total de 600 lotes, se não me engano. Aproximadamente isso. 600 e poucos lotes, né? Aí a gente vira por famílias, né? 600... Mais de 600 famílias, isso, então, beneficiadas. Isso. Nas 17 áreas ex, só para ter noção, são em torno de 2.300 famílias. Essa é a nossa meta de, vamos dizer, de prioridade. E 600 sendo atendidas agora. Lá no Horto Florestal, né, que foi a primeira localidade que passou por esse processo todo, que já teve finalizações... Lá ainda tem algo ainda está em andamento ou já foi todo concluído o processo lá? Lá são 258 famílias, nós temos um remanescente de em torno de 20 famílias ainda, que, assim, não é um esforço nosso, é um esforço dessas 20 famílias que precisam entregar os seus documentos, que ainda a gente não conseguiu. E, inclusive, é importante dizer, esse processo ele é acompanhado pelo Ministério Público. Inclusive, sim, essas famílias a gente já deu ciência, porque a gente não consegue avançar se as famílias também não aderirem, né? Se a gente não tiver documentação, a gente não vai saber para quem, qual o tipo de processo, se ela vai pagar, se ela vai ser doada. A gente não consegue saber quem é o possuidor. Qual é a dificuldade que essas famílias alegam? Muitas vezes a gente tem situações de instauração já de empresas no local, né, que não é previsto. E aí começa a complicar, né? Às vezes os interesses mudam no processo, às vezes já teve tanta mudança de dono, né? Um vende para o outro e a coisa fica tão complexa e as famílias às vezes ficam em dúvida. Mas será que agora eu não era aquela pessoa lá no inicial? Vão me tirar? Vai ter algum problema? A gente faz todo esse convencimento. A gente precisa que as famílias venham conosco,
que não tenham receio de trazer a sua demanda, e aquela demanda apresentada a gente vai trabalhar, e vai ter situações que vai ser venda, vai ter situações que vai ser doação, mas para a gente saber, nós precisamos do apoio dessas famílias. Tá certo. Patrícia, obrigado pela participação hoje aqui. Patrícia, vai voltar mais, porque assistência social é um setor muito amplo, tem muito mais coisa para a gente falar, orientar a nossa audiência, que é o nosso papel aqui. Obrigado pela sua participação. Isso mesmo, agradeço, Jorge, e estamos sempre à disposição. É muito bom poder trazer a informação para a comunidade. Adriano, também obrigado pela sua participação nessa manhã. Eu que agradeço, Jorge, né? Coloco à disposição a equipe e não quero passar sem deixar de fazer o convite às comunidades, né, da Vila União e da Romário Badia, que a gente vai atuar na quarta e na quinta-feira, que elas participem conosco, que elas, né, vão aos eventos marcados para que a gente consiga passar todas as informações que a gente ainda precisa deles, da participação da comunidade, para finalizar o processo deles. Vila União na quarta-feira, né? E Romário Badia na quinta. E Romário Badia na quinta. Tá certo. Um abraço, Adriano. Obrigado. 11h06 em Blumenau, nós conversamos sobre regularização fundiária aqui no município com a Patrícia Morastoni Sassi, secretária de Desenvolvimento Social, e Adriano da Cunha, diretor de regularização fundiária.